E damos graças porque temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de expor um pouco das Escrituras e de conversar e comunicar um pouco de como Deus também tem me ensinado muitas vezes, né? Agradeço também ao pastor João, que sempre abre. Eu sei que ele fica com a dor no coração quando ele não prega, que ele gosta muito de fazer isso, mas também dou graças a Deus pela oportunidade que ele dá, né? Pelo incentivo. Mas como eu disse, abra por favor a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 2. Se você tem acompanhado quando eu estou pregando, nós estamos estudando Gálatas, né? Já terminamos o capítulo 1, e temos visto que nesse primeiro capítulo, o que estava acontecendo ali na região da Galácia era uma grande heresia que estava surgindo. Existia um povo chamado judaizantes. Eles eram cristãos, ou melhor, eles eram judeus convertidos ao cristianismo, e eles se intitulavam dessa forma, né? Judaizantes. E qual era a particularidade desse povo? É que eles acreditavam, por eles serem judeus, que a lei mosaica ela ainda não havia sido extinta. E que apesar de Jesus Cristo providenciar uma salvação, era necessário que você guardasse os mandamentos da lei de Moisés. Então você tinha que continuar nos rituais mosaicos, você tinha que continuar, digamos assim, na cultura religiosa do judaísmo, para que você alcançasse a salvação. E aí Paulo, quando ele escuta que essa heresia estava chegando na igreja de Gálatas, ele escreve essa carta para os Gálatas, né? Porque eles estavam começando a dar ouvidos a esses judaizantes e começando a deixar Jesus Cristo de lado para voltar a seguir a lei de Moisés. Então vamos continuar, vamos começar orando hoje à noite, enquanto a gente lê depois Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 5. Oremos. Amado Senhor, agradecemos que a Tua palavra ela é poderosa e que o Teu Evangelho ele mostra a Tua justiça e que através dele nós podemos encontrar vida eterna. Quando nós olhamos para Jesus Cristo e para a obra redentora que Ele fez na cruz, nós podemos crer nele somente para a salvação. Damos graça que o Senhor escolheu se entregar por nós, pecadores, inimigos teus, como a Bíblia fala, nós que estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. E o Senhor, vendo a nossa situação, se entregou em nosso lugar. Damos graça pelo Evangelho, por como ele chega até nós, até os dias de hoje. E te pedimos que ajuda-nos a entender um pouco mais sobre o Evangelho hoje à noite e também entender um pouco sobre como o cristão maduro ele vive em favor do Evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu tinha explicado, existia essa heresia surgindo lá dentre os Gálatas, e o capítulo 1, Paulo se mostra muito surpreso com isso que está acontecendo, e ele procura primeiro se defender. O que estava acontecendo era que muitos daqueles judaizantes estavam buscando colocar em dúvida o que Paulo havia ensinado. E aí, na última pregação, nós vimos o começo do testemunho de Paulo. Se você ler Gálatas 1, dos versículos 11 a 24, você vai ver o perfil que Paulo tinha, o perfil da vida de Paulo nos primeiros anos de cristão. Ele vai dizer que ele foi convertido, ou melhor, que ele chegou à conversão através de uma própria revelação do Senhor Jesus. Jesus Cristo apareceu para ele no momento que ele estava buscando perseguir a igreja de Deus. Isso vai estar registrado lá em Atos capítulo 9. E ele vai dizer que depois que Cristo o alcançou e que ele viu a besteira que ele estava fazendo em perseguir os cristãos, o Evangelho muda totalmente a vida dele. E ele vai passar 3 anos pregando na região da Cilícia, na região da Síria, e ele não vai até Jerusalém.
E aqui, finalmente, em Gálatas capítulo 2, Paulo diz, olha, depois que eu me converti, 3 anos depois é que eu fui para Jerusalém. Mas depois disso eu continuei pregando o evangelho. E aí, finalmente, ele diz, as igrejas que ouviam dizer que tinham medo de mim porque ouviam que eu estava indo atrás dela, quando eles sabiam que eu era o perseguidor, digamos assim, do judaísmo, agora eles glorificavam a Deus a meu respeito, porque eles ouviam sobre mim agora que eu estava pregando o evangelho. É o finalzinho do capítulo 1, ele diz assim no versículo 23, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. E aí, finalmente, no capítulo 2, ele começa dizendo o seguinte, versículo 1. Continuando o testemunho dele, ele diz, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, lembrando, isso aqui é uma continuidade do testemunho que ele estava dando no capítulo 1. Né? Às vezes é um pouco difícil você estudar as narrativas, né? De como o autor está tentando contar uma história. E aqui a gente vai ver hoje à noite que nesses 5 versículos nós podemos extrair 3 características que existiam na vida de Paulo. Veja que ele diz que 14 anos depois, ou seja, 17 anos depois da sua conversão, é que ele voltou mais uma vez a Jerusalém. Então existia um período muito grande em que Paulo estava crescendo e disseminando o evangelho, né? E aí o tema que eu trouxe hoje à noite, ele é o seguinte, diz que o cristão maduro, ele é comprometido com Deus, o seu trabalho vai ser aprovado e ele não se afasta do evangelho. Nesses 5 versículos, nós vamos tentar ver essas 3 características que existiam na vida do apóstolo e que pode existir em nossas vidas, na medida que nós crescemos na graça de nosso Senhor e amadurecemos. Então, o primeiro ponto é que o cristão maduro ele é comprometido com o Senhor. Né? Nos versículos 1 e 2, nós vamos ver isso. Ele diz assim, 14 anos depois, né, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Eu não sei se você entende porque era importante Paulo dizer que estava voltando a Jerusalém. Jerusalém era onde existia, digamos assim, a primeira, ou melhor, digamos assim, não, onde existia a primeira igreja fundada. É onde, digamos, o evangelho começou e foi expandido. Foi de lá de Jerusalém que Cristo ordena os discípulos para pregar o evangelho a toda a nação, a toda criatura, para ir à Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Então, em Jerusalém existia, digamos, é como hoje em dia a gente quisesse ir estudar no Master's Seminary, né, ou lá nos Estados Unidos, ou ir para a igreja do pastor John MacArthur. Né, era um local que a teologia, ou os mestres daquela época de teologia estavam. Quem é que estava lá em Jerusalém? Tinha Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, né, tinha João, apóstolo João, tinha o apóstolo Pedro, e eles estavam na igreja de Jerusalém. Então, quando Paulo ele diz que ele foi uma vez em Jerusalém, e depois ele só voltou lá 14 anos depois, era algo muito importante ele falar isso, porque mostrava
como não só ele tinha o seu ministério aprovado tanto pelos outros apóstolos como por Jesus Cristo, mas que o retorno dele lá mostrava que ele levava muito em consideração aqueles que lá estavam, por conta dessa heresia que estava surgindo. Né? Então, é interessante que Paulo lhe diz, né, que eu achei interessante esse número, né, 14 anos depois. Não foi 1, 2, né? Como eu disse no capítulo 1, no versículo 18, ele diz: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com eles 15 dias. Então, depois desse encontro com Pedro, que era Cefas, né, e depois com Tiago, que ele diz, não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor, ele se dirige para lá. E o que é que Paulo passou fazendo nesses 14 anos, então? Uma das coisas que Paulo fez foi a primeira viagem missionária. Não sei se você já viu esse mapinha, mas provavelmente na sua Bíblia, se você tem uma Bíblia mais completa, você vai ver. Então é fácil de encontrar nas Escrituras. Né? Paulo fez 3 viagens missionárias grandes, né? E a primeira delas foi nesse período de 14 anos, ou de 17 anos, em que ele, desde a sua conversão, ele foi para Pisídia, ele foi para Listra, Icônio, tudo isso a partir da cidade de Antioquia, não era de Jerusalém. Então nós vemos que nesse período Paulo estava preocupado em trabalhar para o Senhor. Ele estava preocupado em colocar suas forças na obra de Deus. Não é que ele se converteu e ele cruzou os braços ou deixou de fazer as coisas, mas toda aquela energia que ele tinha para perseguir a igreja, o Evangelho chega, transforma e direciona ele agora para expor as verdades divinas, para expor que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador, não só dos judeus, mas também dos gregos, dos gentios, que eram aqueles a quem Paulo estava indo. Então, esses 14 anos de serviço mostram que ele cresceu em maturidade. Né? Apesar de, às vezes, a gente tem hoje em dia Paulo como um grande teólogo, né? Mas era necessário que ele também crescesse, Deus também trabalhasse na vida dele para que ele chegasse a esse ponto de grande destaque que nós temos dele hoje em dia. E não era um trabalho fácil. Né? Não é que foram 14 anos dele somente brincando. Olha o que diz lá Atos capítulo 14, versículo 19. Hoje a gente vai passear um pouquinho entre Atos e Gálatas, então você já, se quiser, pode também deixar um marcador em Atos. Mas Atos 14, ele diz assim, versículo 19, ele diz, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou numa cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que o quê? Que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, não era um trabalho fácil. Como você pode ver, Paulo diz que era necessário, ou melhor, Lucas falando sobre Paulo, ele diz que Paulo mostrava que era necessário passar muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Isso demonstrava que ele realmente estava comprometido com o trabalho, né? Como você tem se comprometido com essa obra de evangelismo como Paulo estava? Talvez você pode pensar quantos anos fazem desde a sua conversão. A minha ocorreu em 2011. E
como é que está desde que você expressou essa verdade de Jesus Cristo? Como você tem desenvolvido essa área, né, de pregar o que há de mais importante neste mundo? Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos libertar deste mundo e nos dar a vida eterna a todo aquele que nele crê somente, né? Como é que a nossa igreja tem investido nessa obra de evangelismo? Paulo, logo depois que ele se converteu, ele já se envolveu nesta obra. Ele já começou a trabalhar. E a gente sabe que isso não era um trabalho só dos apóstolos, ou é só dos pastores, dos diáconos, dos líderes da igreja. É uma ordem deixada por Deus. Mateus 28, vamos até lá. O que é que diz Mateus 28? Você está em Atos, você pode voltar algumas páginas. O próprio Senhor Jesus falando em Mateus 28, versículos 18 a 20, ele diz, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se você entende um pouquinho de gramática, você vai saber que esse verbo ide, ele está no imperativo, é uma ordem. Né? Ele não está dizendo, talvez você vá, se você se sentir bem, você pode fazer. Não, ele está dizendo, vá, ide, fazei discípulos de todas as nações, né? Proclama as verdades do Evangelho. E ele não manda, Jesus não dá algo que é para nós fazermos só. Ele diz, ide, e eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E por que é tão importante pregar o Evangelho? Né, Romanos 1, 16 a 17 vai dizer que é importante porque o Evangelho ele não traz vergonha. Vamos lá em Romanos 1. Depois de Atos, você chega em Romanos. Ele diz o seguinte no versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, é importante evangelizar porque é através do Evangelho que o poder de Deus é manifestado, é comunicado. Lembra daquela música que nós cantávamos no Retiro de Famílias, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão, né? E como crerão naquele de quem não ouvirão? Não ouvirão. Como ouvirão se não há mais pregação? Por isso é necessário que o Evangelho seja comunicado. Então, Paulo, nos primeiros 14 anos da vida dele, ele estava comprometido em proclamar o Evangelho. Não só nos primeiros, a gente vê que o restante da vida dele também estava. Ele também estava continuando envolvido nessa obra. E olha como ele continua em Gálatas 2, versículo 2. Por que ele estava comprometido em ir até Jerusalém? Alguém que estava tão envolvido na obra missionária, porque ele agora ele estava dando uma parada para ir até Jerusalém. Ele diz, subi, Gálatas 2:2, subi em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, o texto vai dizer que Paulo foi para lá porque ele estava obedecendo a Deus. O comprometimento de Paulo não era só em fazer a obra de evangelismo, era também em obedecer ao que Deus dizia. Então ele diz que aconteceu uma revelação que o fez ir até Jerusalém. Onde é que está essa revelação? Vamos lá para Atos capítulo 15. Atos 15 vai mostrar um pouco dessa... Ele vai abrir um pano de fundo sobre o que ele estava querendo comunicar em Gálatas capítulo 2. Que em Atos capítulo 15, versículo 1, ele diz assim:
Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu estava lá em Antioquia, eu, Barnabé, a gente tinha voltado da nossa primeira viagem missionária, que é o finalzinho do capítulo 14 de Atos, e depois alguns indivíduos vieram da Judéia e começaram a ensinar lá em Antioquia de que era necessário aquele selo da lei de Moisés, aquela marca da lei de Moisés na vida do judeu, que era a circuncisão. Não só para o judeu, mas também para o gentio, para aquele que não era judeu. Dizendo que se não fizesse isso, não podia ser salvo. E aí Paulo e Barnabé tiveram uma grande contenda. E qual era a revelação que ele estava se referindo? A igreja decidiu que ele e Barnabé fossem até Jerusalém para ouvir acerca dessa questão. Então eles foram, né? O Atos capítulo 15 vai mostrar isso, que eles foram até lá. Mas talvez você não saiba o que é uma circuncisão. Vamos ver se você sabe o que é circuncisão. Quem sabe, só levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5... O Rodrigo parece estar na dúvida ali. Então, a grande maioria de nós não sabe o que é uma circuncisão, né? O que era a circuncisão? Era a remoção do prepúcio do homem, né? Era um rito religioso que era exigido dos descendentes de Abraão. Se for ler lá em em Gênesis, capítulo 12, você vai ver que era necessário esse sinal por conta da aliança que Deus havia feito com Abraão. Então, em Gênesis 17 vai mostrar isso, também Atos capítulo 7. E quando chega Moisés, com a lei de Moisés, ele repete essa exigência. Como os judeus vinham de Abraão, era necessário também que aquele sinal da circuncisão estivesse sobre eles, para mostrar que eles eram um povo separado por Deus. Então ela era parte de um rito religioso. Era isso que a circuncisão era. Era um rito que estava ligado às observâncias da lei de Moisés. Então o que é que esses judaizantes estavam ensinando, não só na Galácia, mas também chegando ensinando na Antioquia? Era que era necessário você fazer obras para alcançar a salvação. Não era necessário que você confiasse em Jesus, mas sim que você, além de Jesus, fizesse algumas obras para alcançar a salvação. Era isso que eles estavam dizendo. Porque eles dizem, se você não circuncidar, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Era isso que eles estavam dizendo. Tem que fazer essa obra de circuncisão, senão não adianta Jesus Cristo. Ele não vai te salvar. Aqui, ele morrendo na cruz, Deus morrendo na cruz e derramando o seu sangue por você. Se você não fizer a circuncisão, aquele sacrifício dele não vale de nada. Era isso que eles estavam dizendo. E por isso que Paulo e Barnabé começaram a discutir com eles, né? O que era que salva, então? A gente já viu isso em Gálatas capítulo 1. Ele diz o seguinte, Gálatas 1, versículo 3 e 4. Né? O que era o evangelho que Paulo pregava? Ele fala, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele entrega o evangelho e diz, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, a ideia de libertar, deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, por conta dessa discussão que estava acontecendo entre o Evangelho e uma adição ao Evangelho, é que Paulo foi enviado, junto com Barnabé, até Jerusalém. Será que você tem essa dúvida hoje em dia?
Será que talvez você não acha que precisa fazer a circuncisão, mas que existe alguma coisa que você, como um pecador diante de Deus, pode fazer para alcançar a salvação? Sei lá, tem algo em sua vida que você possa fazer que seria mais agradável a Deus do que o sacrifício de Cristo na cruz? Gálatas 2 vai dizer que não. Gálatas 2,16, ele diz o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé. Não é pela fé e alguma coisa a mais, é justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Aí ele faz questão de deixar mais claro: pois por obras da lei ninguém será justificado. Né? Então, será que você já confiou em Jesus verdadeiramente? Somente nele? Você depositou a sua fé somente nele para a salvação? A salvação é de graça, ela é gratuita. Você só tem que receber, só aceitar. Né? O que significa esse aceitar? Às vezes é um pouco difícil, né? Você está evangelizando e a pessoa diz: sim, o que é aceitar Jesus? Eu conheço Jesus, eu creio em Jesus, mas o que é aceitar Jesus? É quando você se arrepende, você entrega a sua vida a Ele. Aqueles pecados que você fazia, agora você aceita que Jesus os limpou. E Ele morreu para livrar você daqueles pecados. E você não quer mais viver aquela vida. Então você aceita o sacrifício dele e por conta disso existe uma mudança de direção na sua vida. Aí você crê, confia e segue a Ele. Continuando, né? Então a gente viu que o primeiro aspecto é que Paulo estava comprometido com a obra de evangelismo, ele estava comprometido com Deus, ele estava vivendo a vida dele em obediência àquilo que Deus mandava, seja evangelismo, seja para onde ele iria. Né? Como é que nós podemos também fazer isso em nossas vidas? Você pode refletir. E o segundo ponto é que, além de o cristão maduro estar comprometido com o Senhor, aquilo que ele faz, o trabalho dele, ele é aprovado também. Olha o que diz no versículo 3 de Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Lembra que toda aquela discussão era sobre se deveria haver circuncisão ou não. E aí no versículo 3, Paulo diz o seguinte de Gálatas 2: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, ou seja, ele não era judeu, ele nunca esteve debaixo da cultura judaica, ele diz: sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então Paulo diz: por conta dessa discussão, nós fomos enviados até lá. Por conta dessa discussão, nós chegamos, eu levei inclusive Tito comigo. Quem era Tito? Tito era um grande discípulo de Paulo. Né? Se você for em Tito, vai lá na carta de Tito, capítulo 1, você vai ver como ele se refere a Tito. Paulo envia uma carta a ele, né? E ele diz o seguinte, em Tito 1, versículo 4. Ele diz: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé, graça e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, Paulo, sendo alguém judeu, muito ligado às tradições de seus pais, como a gente viu na pregação anterior, ainda assim ele tinha um grande amor por um grego, por um gentio, que era Tito. E ele diz: olha, nós chegamos lá em Jerusalém e Tito não foi constrangido a ser circuncidado. O que é que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava mostrando o resultado desse concílio que aconteceu lá em Jerusalém, e de que não existia essa relação entre a circuncisão e a salvação, digamos assim. Aí, voltando lá em Atos 15, nós vamos ver isso. Ele diz, né, no Atos 15, versículo 3, ele fala assim:
Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias de Afenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Aí, versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, Paulo, Barnabé e Tito, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então não era só em Gálatas, não era só em Antioquia, isso também estava acontecendo em Jerusalém. E aí no versículo 6 ele diz: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então eles disseram: não, essa discussão está acontecendo, é algo que depois do evangelho já está propagado há muitos anos, mais de 17 anos, existe agora esse questionamento. Então vamos debater e conversar para ver o resultado disso. E aí para a gente não... Você pode ler esse capítulo 15 de Atos. Basicamente o que vai acontecer é que Paulo vai mostrar como primeiro eles foram enviados, eles foram pregar aos judeus, e os judeus rejeitaram a palavra de Deus, e por conta disso eles foram pregar aos gentios. E os gentios receberam a palavra de Deus com alegria. E aí o resultado que termina desta reunião entre Paulo, Tiago, Pedro, João e os outros presbíteros da igreja de Jerusalém é o que está no versículo 19. Ele diz: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, das carnes de animais sufocados e do sangue. Então ele não fala de circuncisão, ele diz que isso era uma perturbação, colocar esse jugo que nem os judeus haviam conseguido seguir sobre os gentios. Ele fala isso onde? Ele fala no versículo 15 de Atos, Ele fala: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Então, Tiago estava falando, Simão estava falando, o versículo 14 diz que é Simão que está falando, de que os gentios haviam de ser alcançados, e que não era para que os rituais judaicos fossem colocados sobre ele. Isto era um tipo de perturbação. Ou seja, a salvação era simplesmente pela fé, não pelas obras que porventura um gentio pudesse fazer, sendo mais próximo, digamos assim, dos judeus. Esse doutor em teologia, o senhor Charles Riley, Dr. Charles Riley, ele diz: esse era um caso que estabeleceria precedentes. Se Tito tivesse sido obrigado a circuncidar-se, outros gentios também poderiam sê-lo. Uma vez que isso não aconteceu, a liberdade em relação à lei foi confirmada. Lembra que o que Paulo diz? Ele diz que o evangelho ele é para nos desarraigar deste mundo, é para nos libertar deste mundo. Então ele está dizendo, o Ryrie, ele diz, por que isso não aconteceu? Porque o concílio de Jerusalém decidiu que não era necessário fazer aquela obra de circuncisão, foi confirmado que era realmente não necessário seguir a lei de Moisés. Ou seja, que não existia e não existe algo que prende eu e você, que prende o cristão. Olha o que ele diz no versículo 24 de Atos 15. Ele fala, Pedro continuando falando, ele fala: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados, Barnabé e Paulo. Homens
que tem exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz, se você ainda não tiver dúvidas sobre Paulo e Barnabé, nós estamos enviando, ele diz, enviamos, portanto, versículo 27, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão essas coisas. Então, que ele fala também no versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Então, o que a igreja de Jerusalém, no final das contas, reconhece é que o trabalho de Paulo estava sendo aprovado. Lembra que o que estava acontecendo em Gálatas, capítulo 1 e 2, era que Paulo estava se defendendo porque existiam pessoas que estavam chegando lá, dizendo, olha, Paulo não está ensinando o que vocês deveriam realmente saber. Salvação não é só pela fé através de Jesus Cristo. Você tem que se circuncidar. E Paulo passou pregando esse evangelho pelos últimos 17 anos. Ele aprendeu isso diretamente de Jesus Cristo. A gente vê lá em Atos capítulo 1. E quando ele vai até Jerusalém, mesmo ele tendo a convicção que estava certo sobre o evangelho que ele estava falando, aquilo ele é confirmado. Tanto Pedro como Tiago, como os presbíteros, como João, na igreja de Jerusalém, concordam com o evangelho que estava sendo exposto por Paulo. Então, o trabalho dele foi aprovado, né? Quão bom é que às vezes a gente tem o nosso trabalho aprovado, né? Às vezes você está em casa e sua esposa diz, né? Oh, obrigado, você lavou os pratos hoje, né? Tá aquela coisa na alma, né? Ou o esposo elogia a esposa, né? Obrigado pela comida que você fez hoje, estava uma delícia, querida, né? Então, o reconhecimento do trabalho, apesar de Paulo saber que ele estava certo, eu creio que foi algo gratificante para ele, né? Então, nós podemos aprender o que com isso? Que também podemos reconhecer o trabalho de quem está próximo de nós. Aquelas pessoas que estão realmente servindo ao Senhor e buscando ensinar você a palavra de Deus, busque reconhecer o trabalho delas. Ou em casa, você busque reconhecer o trabalho talvez do seu filho, ou o trabalho do seu cônjuge, porque isso também é essencial para a gente ter mais vontade de continuar trabalhando, né? Além disso, a gente vai ver que o nosso trabalho ele não é por reconhecimento, mas porque nós queremos buscar agradar a Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3. Se você está em Atos, você passa algumas páginas, você vai passar Romanos, e depois você vai chegar em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Ele vai dizer que tudo o que nós fazemos será julgado por Deus. Então, Paulo ele teve seu trabalho reconhecido e aprovado pela igreja, pelos irmãos. Ele teve seu trabalho reconhecido e aprovado por Deus através da igreja. E aí, ele fala para nós, aqui em 1 Coríntios 3, que tudo que nós fazemos será julgado por Deus. 1 Coríntios 3, 12, ele fala, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro e prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Interessante que ele diz, né, que mesmo aquelas obras que forem queimadas, aquelas obras que Deus não se agradar, elas não tiram a sua salvação. Ele diz que a pessoa será salva, mas através do fogo. Ela vai sofrer algum tipo de dano, que o texto não revela qual é, mas ele diz que aquela pessoa realmente é salva. Porque Deus está olhando para as nossas obras, não para a salvação, mas para nos dar galardões por merecimento ou não. Então, como está o seu serviço para o Senhor? Como está o seu serviço para Deus? Como você tem encorajado outros a servirem? Quando você olha para esse testemunho que Paulo está falando,
Como é que você se espelha nele, né? Será que você aprovaria as próprias obras que você tem feito? Existem tesouros guardados que o Senhor tem preparado para nos dar, mas para isso a gente vai precisar trabalhar para receber. Né? Como é que você tem trabalhado para o Senhor? O cristão maduro, ele vai ter o seu trabalho aprovado. Né? O seu trabalho será aprovado. Então a gente já viu que esse cristão maduro ele vai ser comprometido com o Senhor, nos versículos 1 e 2 de Gálatas, e que o trabalho dele será aprovado no versículo 3, porque o trabalho de Paulo foi aprovado. Tito, grego, que era grego, não foi constrangido a circuncidar. Voltando lá em Gálatas, vamos ver agora que esse cristão também maduro, ele não vai se afastar do evangelho. Paulo continua dizendo, olha, tudo isso foi necessário, tudo isso aconteceu por causa de falsos irmãos, ele diz. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Versículo 4 de Gálatas 2:4. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que o cristão maduro ele não vai se afastar do evangelho. Veja que estes eram falsos irmãos que se entremeteram, que a ideia dessa palavra entremeter é a ideia de ele estar se enredando, né? E a palavra espreitar, por que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam entrando na igreja. Aí ele diz que era com o intuito de espreitar. Espreitar é essa palavra bonita no grego, né? Kataskopel. E ela significa que eu vou inspecionar algo de forma indiciosa. O que é que indiciosa significa, né? Palavra difícil, ele diz. De uma forma traiçoeira, enganadora. Então, aquelas pessoas, elas estavam entrando na igreja e ensinando aquilo com o intuito de olhar a liberdade que existia, com o sentido de espionar o que estava acontecendo e reduzir aqueles irmãos à escravidão. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos libertos em Jesus Cristo e essas pessoas agora estão querendo trazer-nos de volta à escravidão, trazer-nos de volta à lei de Moisés. E ele estava surpreso que a igreja estava fazendo isso. Olha o que diz Gálatas 1, versículo 6. Ele fala, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, né? Ou, como já estudamos, seja maldita essa pessoa, por querer negar a liberdade e ser contra o evangelho puro e verdadeiro. Um aspecto interessante nessa concordância que aconteceu em Atos 15 entre Paulo, Tiago e João e alguns outros presbíteros, né? A gente vê que quando a gente olha para as Escrituras, quantos livros tem o Novo Testamento? São 27 livros, né? 27 livros existem no Novo Testamento. E se você for olhar esses 4 autores, Paulo escreveu 13, João escreveu 5, Tiago escreveu 1, Pedro escreveu 2. E além disso, não só os livros que eles escreveram, mas também eles influenciaram outros a escrever. Como assim? Por exemplo, o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, mas Lucas era companheiro de viagem de Paulo. Lucas escreveu tanto o Evangelho de Lucas como Atos. Tiago era irmão de Judas, que também era irmão de Jesus. Então, o livro de Judas é escrito por um irmão de Jesus, mas também pelo irmão de Tiago. Eles eram meio irmão de Jesus. Então, quando você olha, no final das contas, o Evangelho de Marcos, escrito por Marcos, mas Marcos era muito próximo de Pedro. Esses 4 homens, eles influenciaram, direto ou indiretamente, 26 livros do Novo Testamento.
Apenas o livro de Mateus, eles não têm uma ideia de quem ele era muito próximo. Mas 26 livros, a gente tem convicção de que esses homens estavam influenciando, né? Por exemplo, o livro de Hebreus, não se sabe quem foi o autor hoje em dia, mas sabe-se que era alguém muito próximo de Paulo, por conta da escrita, por conta da gramática que existia e das ideias apresentadas no livro. E aí, hoje em dia, a gente escuta tanta gente falando que vão acontecer, inclusive, pessoas dizendo que Paulo, que Pedro, que Tiago não falava o que Jesus falava, que eles discordavam entre si e que Paulo tinha uma teologia diferente da teologia de Pedro, diferente da teologia de Jesus. E por conta disso você não deve confiar no que eles falam, você não deve confiar nas Escrituras, porque ela tem muitas discordâncias entre esses autores. E na verdade nós estamos vendo que não era assim. Esses 4 homens concordavam com o que eles eram ensinados. Olha, e nessa época não era fácil de se comunicar, não era hoje em dia que tem o WhatsApp, você pode ligar para fulano e entrar em acordo com o que você vai falar. Não era fácil assim, não. Apesar de estarem distantes um dos outros, o que eles escreviam não existia e não existe contradição. Isso nos mostra como nós podemos confiar nas Escrituras e confiar de como ela é verdade. Né? Essas heresias que aconteciam naquela época, elas continuam acontecendo hoje. Será que você talvez não lembra de alguma igreja que ensina que você deve seguir a lei de Moisés? Que se você não guardar alguns aspectos da lei de Moisés, você vai perder a sua salvação? Não é novidade, já existia na época de Paulo. E a gente vê que isso, na verdade, era heresia. Isso era mentira. Só Jesus Cristo salva. E Ele quem garante a nossa salvação. Então, qual é a resposta de Paulo quando ele sabe que esses falsos mestres estavam se envolvendo? Ele diz no versículo 5 de Gálatas, diz, falsos irmãos entraram entre vocês para tirar a liberdade que vocês têm em Cristo, reduzir vocês à escravidão. E o que nós fizemos, ele diz, aos quais nem ainda por 1 hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Qual que é a resposta de Paulo a essas pessoas? Ele diz, se afaste, não dê ouvidos. Por quê? Porque é mais importante você estar próximo da verdade do Evangelho. Ele diz, nem por 1 hora nós nos submetemos, nós queríamos e queremos que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, o cristão maduro, ele não vai se afastar do Evangelho verdadeiro. Olha o que Pedro fala, né? Será que Paulo e Pedro concordavam? Ele diz, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, olha, Pedro também estava ciente de que aquilo estava acontecendo. Será que outro autor também concorda? Olha o que diz Judas. Ele diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Quem são eles? Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Judas capítulo 1, versículo 4. Olha o que João diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Estávamos vendo isso hoje pela manhã na escola dominical. Ele diz, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são
lobos, roubadores. Porque todos esses avisos de Jesus, de Paulo, de Pedro, de Judas, de João, porque quando a gente dá ouvidos a falsos profetas, nós nos afastamos do Evangelho. O falso Evangelho, em última instância, ele nos afasta de Jesus Cristo. Porque o Evangelho puro e verdadeiro é sobre Jesus. Então, quando a gente adiciona algo no Evangelho, nós distorcemos aquela verdade e nós nos afastamos de Cristo. Nós já lemos Gálatas 2,16, mas é sempre bom lembrar. Ele diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo diz, olha, eu não queria perder tempo, eu não queria ser atrapalhado, eu não queria que a mensagem do Evangelho fosse por algum motivo deturpada, e por essa razão nós não demos ouvidos, nem por uma hora, para esses falsos irmãos. Vamos rapidinho em Atos capítulo... Eu acho que eu não coloquei essa referência aqui, mas vamos aqui em Atos capítulo 20, só para você ver como é difícil, ou melhor, como é fácil o surgimento de falsos profetas dentro do povo de Deus. E hoje em dia, com o acesso à tecnologia que nós temos, é muito fácil a gente em casa deixar essas pessoas entrarem em nossas casas e começar a ensinar coisas que não são verdade, mas que estão travestidas de alguma verdade. E a gente acaba não percebendo. Olha o que Paulo diz quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso, aqui no versículo 29, Atos 20, 29. Ele fala, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Aí ele vai dizer, como é que você vai se afastar desses homens? Aí ele fala, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, ou seja, eu encomendo vocês a Deus, Deus vai te ajudar nessa tarefa, e o quê? E a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Lembra, a gente estava vendo semana passada no Salmo 100, que uma das qualidades de nós entendermos como ter uma vida que celebra ao Senhor mais, é conhecer a Deus. E onde é que a gente vai conhecer mais de Deus? É na sua palavra, né, como Paulo está dizendo. Versículo 32. Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança. Né? Então, tenha cuidado com o que você escuta hoje em dia. Tenha muito cuidado com o que você deixa entrar na sua casa. Às vezes você bota na televisão, porque é uma igreja, entre aspas, que está exibindo aquele canal, você vai botar para escutar, achando que está escutando algo benéfico. Ou tem um canal no YouTube de alguém famoso que se diz evangélico e vai estar falando um monte de baboseira, fingindo ser um cristão, fingindo ser uma ovelha, quando Jesus diz, ele é um lobo procurando lhe devorar. Né? Então ele diz, a quem você tem dado ouvidos? Você tem confiado nas Escrituras? Lembra que o Novo Testamento ele foi totalmente influenciado por esses homens que nós vimos um pouco hoje à noite. O restante das Escrituras, quando a gente estuda a doutrina da bibliologia, nós vamos ver como ela é infalível, como ela é inerrante, como ela é inspirada pelo Espírito Santo, por Deus. Você tem confiado nela? Ou será que você tem dado ouvidos a falsos mestres sem nem entender
sem nem saber. O cristão maduro, ele vai ser comprometido com o Senhor. Seu trabalho ele vai ser aprovado à medida que ele executa as coisas. E ele não se afasta do evangelho verdadeiro, né? Oremos. Amado Pai, agradecemos pela Tua palavra e por como ela nos ajuda, ela nos dá poder para sermos edificados, para sabermos como viver melhor uma vida que agrada a Ti, para não darmos ouvidos a falsos profetas que vão dizer que nós podemos viver a nossa vida de qualquer maneira, porque Paulo não concordava com Jesus. Porque Paulo ensinava diferente de Jesus. Porque Pedro, Tiago falavam algo diferente de Jesus. Ajuda-nos a não dar ouvidos a essas mentiras. Ajuda-nos a conseguir também detectar essas verdades e saber a quem nós podemos dar ouvidos. Ter o discernimento para conseguir perceber aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos de verdade, para vivermos uma vida santa e mais pura diante de Ti. Uma vida que agrada a Ti, ó Senhor, que eu tenho certeza que é o nosso, que é o desejo de todos aqui. Se tem alguém aqui hoje à noite que não conhece a Ti, Senhor, eu também peço que o Teu Espírito esteja ajudando a desvendar o Evangelho, a desvendar as Tuas verdades, que o Evangelho puro, que só Jesus Cristo é quem pode nos salvar. Não há nada que nós possamos fazer para ganhar a salvação, que foi o sacrifício dele na cruz que ganhou isso para nós, e que ele nos oferece de graça a todo aquele que nele crê. Ele oferece libertação, não só deste mundo, mas também dos pecados, daquele modo de vida que nós vivíamos antes. Eu te peço que essa pessoa possa chegar ao teu conhecimento. E porventura por aqueles que não têm seguido a Ti como deveriam, que nós possamos olhar para a vida de Paulo e aprender mais como amadurecer na fé e sobre como deixar o Senhor guiar a nossa vida e não nós mesmos. Muito obrigado pela Tua palavra e por como ela é viva e nos ajuda em todo dia. Em nome de Jesus, amém.